Olá, seja muito bem-vindo, Carlos aqui. Vou mostrar para você mais ou menos um pouco aqui, né, do painel, né, exemplificando tudo que eu passei ali, como que funciona na Hoshinger, tá? Tem outras plataformas, HostGator. Hoje eu estou na Hoshinger porque ela me atende muito bem, tá? Não tem tanto problema. Aqui dentro a gente tem hospedagem, né? Então eu posso contratar hospedagem, se eu vir sites aqui eu contrato uma hospedagem. Essa hospedagem normalmente a gente usa o business para cima, quando é uma hospedagem compartilhada, né? Então tem 3 sites aqui no business. A gente pode contratar domínios, a gente pode contratar e-mail, serviço de e-mail, a gente pode contratar a nossa VPS. Eu vou falar mais da VPS, tá? A VPS, para eu contratar, é bem simples, basta eu vir aqui, KVM, escolho o meu painel. A gente tem, né, algumas opções aqui, só que eu utilizo o EasyPanel porque ele é um painel gratuito, tá? O cPanel ele tem um registro de R$500, né? O CyberPanel também tem um registro pago. O EasyPanel ele tem alguns serviços pagos, só que no gratuito você já consegue fazer muita coisa com ele, por isso que eu utilizo ele. Então você contrata ali, questão de planos para a nossa VPS, a gente acaba utilizando dois planos aqui que são atrativos, tá? Eu vou explicar a diferença deles. Se eu for instalar minha VPS não sem automático, não precisa criar a chave agora, não agora, tá? Vou avançar. E aí vem para os planos, a KVM já atende 100% dos casos, tá? Se for um projeto pontual, eu vou utilizar a KVM, já contrato um ano para não ter problema, para conseguir um preço melhor, e aí pega aqui ela R$26 por mês, né? Contratando um ano ou mais. Por que eu utilizo o KVN1? Porque eu vou instalar uma aplicação por vez na KVN1. Vou utilizar o Malt, né, que é uma ferramenta de e-mail marketing poderosa e automações de e-mail, né, bem poderosas ali para a gente criar e fazer um funil completo no e-mail. Eu vou utilizar a KVN e vou instalar só o Malt, ou o NTN, ou entendeu? Por vez. Agora eu preciso mais de uma ferramenta para integrar essas ferramentas na mesma estrutura, aí eu vou usar a KVN4, que já atende, né? Consigo colocar até 10 aplicativos aqui rodando ao mesmo tempo e de forma simultânea, sem perder o desempenho, entendeu? Até 10 aplicativos aqui de suporte. Então vamos voltar aqui. Eu já tenho uma VPS contratada, o que eu preciso entender? Que isso aqui é uma máquina, né? Tá vendo? Instalado aqui o Ubuntu, né? Como o Ubuntu ele é software open source que tem, né? Mas ele tem muito mais confiabilidade, né? Quando a gente utiliza em servidores. Então ele é um servidor, né, instalado aqui dentro do Ubuntu, como o Windows e o Mac e o OS, entendeu? Só que a gente utiliza uma distribuição Linux porque o Linux é muito melhor para servidores, tá? Então a gente utiliza essa versão aqui do Ubuntu 22.04, que é mais estável. Então a gente tem o uso do CPU, o uso de memória RAM, como se fosse no nosso computador normal, né? No meu computador aqui eu tenho também o uso do processador, o uso da memória, o uso do disco. Só que aqui a gente tem mais opções porque, né, a gente está na internet. Então é tráfego de entrada, tráfego de saída, largura de banda. Então a gente tem mais essas configurações. Aqui eu estou com o detector de malware ativado, tá? Uma chave CSS. Eu estou sem regras de firewall aqui. Vamos ir para configurações. Eu tenho o endereço IP da minha VPS, modo de emergência. Se eu tiver algum problema, né, na minha VPS, eu vou vir aqui ativar o modo de emergência. Aqui minha chave CSS para eu poder logar via terminal de qualquer lugar do mundo. Então, onde tiver internet, eu consigo logar com essa chave aqui dentro do meu servidor e executar através de terminal, né? Terminal CMD, a gente fala CMD, o prompt de comando. Então, eu consigo acessar aqui a minha VPS através do prompt de comando, utilizando essa chave, tá? Então, vamos lá. O sistema operacional eu consigo trocar a qualquer momento. Eu estou utilizando o EasyPanel, né? Eu consigo trocar a qualquer momento para qualquer terminal desse. Lembrando que se eu fizer a substituição, ele vai apagar tudo que está configurado ali no EasyPanel, tá? Ele vai apagar tudo. Então eu consigo instalar o aplicativo. Lembra que eu falei lá da KVN1? Quando eu utilizo o KVN1, eu já venho aqui e já instalo direto o NTN. Se eu vou contratar uma KVN1 para um site, eu já instalo direto o WordPress, entendeu?
esse poder aqui de instalar o negócio bem rápido, tá? Deixa eu ver isso aqui. Modo fila, ó. No NetN, a gente indica instalar aqui, ó, no modo. Não tô enganado, isso aqui é o modo fila, tá? Ó, isso, é o modo fila. Se eu vou instalar o NetN direto aqui, eu não vou utilizar esse aqui de cima, tá? Eu vou utilizar esse aqui, que é o modo fila. Porque aí todos os webhooks que chegarem, ele vai armazenar numa fila primeiro, para ir ele executando um por vez, tá? Então tem como instalar direto, Supabase, assim por diante. Por que que eu utilizo o EasyPanel? Entrar aqui, clicar aqui, eu já acesso o EasyPanel, tá vendo? Eu já acesso ele aqui através do, vou tirar aqui, ó, através do meu IP, tá vendo? Ele tá no IP porta 3000. Não recomendo acessar assim, tá? Eu até vou criar uma regra para bloquear esse acesso, porque o ideal é a gente acessar dessa forma, tá? O nosso painel via, né, o nosso domínio. Então a gente faz essa configuração do domínio lá na Cloudflare, tá? Então eu já ensinei a fazer isso em outras aulas, né? Não vou ensinar aqui. E aí a gente configura em configurações geral e a gente coloca aqui, faz o apontamento e coloca aqui, né, o domínio para ele carregar e abrir, né, o redirecionamento para o nosso domínio que a gente quer. Por que a gente utiliza o EasyPanel, né? Porque além dele ser gratuito, a gente tem todos esses aplicativos aqui para instalar com clique. Então basta eu clicar aqui e criar, ele já vai instalar para mim automaticamente, tá? Alguns vai dar algum tipo de problema, vai precisar de mais configurações, mas a maioria deles já vai funcionar direto. Por exemplo, Typebot, eu consigo instalar na minha VPS o meu Typebot aqui, ó. Basta eu configurar, né? Colocar os domínios, tudo certinho. Se precisar de tutorial, eu posso gravar, mas tem vários tutoriais na internet de como instalar o Typebot aqui na EasyPanel da melhor forma possível, né? E fazer funcionar 100%, tá vendo? Então, é bem simples, cara. O WordPress a gente utiliza, mas que é apertar aqui e criar, ele já vai criar. Portainer, se eu precisar instalar coisas mais avançadas, eu instalo o Portainer, né? E do Portainer eu faço ali as configurações que eu preciso. PHPMyAdmin, né? Para acessar bancos de dados, fazer configurações avançadas, Modal para poder fazer de membro, né, vender conteúdo de curso. Então tudo na minha estrutura própria, né, sem depender de Hotmart, sem depender de outras ferramentas, né, externas. Ó, link para bio, tem algumas inteligências artificiais, tem até navegador que a gente pode instalar aqui, Evolution API para a gente fazer automação lá no WhatsApp, a moda, Domain, Mod, tem muita ferramenta boa aqui, tá? Que a gente pode instalar. As melhores aqui que a gente utiliza é o NetN, Mautic, que é uma ferramenta poderosa de automação de e-mail, né? Mautic 5, ferramenta poderosíssima para criar funis avançadíssimos de e-mail. Então a gente consegue instalar. E aí quando a gente instala, né, no plano gratuito eu tenho 3 projetos, né? Eu separei aqui tráfego na veia, site e API. Então eu tenho o Base Row, tem Evolution API, tem o Minion. Minion ele é uma ferramenta que a gente utiliza para poder criar bunkers. Deixa eu acessar aqui novamente. Depois eu acesso aqui. O Minion ele é basicamente um armazenador de imagens e vídeos que a gente precisa ter umas configurações de segurança. Então a gente hospeda nele, né, dentro da nossa VPS e cria links através dele para poder distribuir aí, né, através da Evolution API, através do nosso site, né? Então se a gente quer criar uma estrutura robusta dentro do nosso site, a gente utiliza, né, o Minion para guardar os arquivos, tá? É como se fosse um gerenciador de dados, de arquivos, né? Como se fosse um gerenciador de arquivos que eu utilizo ali no meu celular, no meu computador, entendeu? Onde eu guardo os meus arquivos importantes do meu site em pastas, tá? Então, esse é um review mesmo, sabe? De como a gente pode utilizar isso aqui. Ó, licenças, não é pago, tá? Olha quanto que é, R$300, cara. Depende para 100 contas de painéis. Então, se eu vou fazer uma distribuição, né? Eu quero montar minha VPS com uma distribuição onde eu tenho 100 clientes ali que hospedam o site deles comigo.
né? E aí, para ficar mais fácil, eu instalo aqui, compro uma licença do cPanel, né? Para poder gerenciar tudo isso aí. E outra, quando a gente tem uma VPS, é o que eu te falei, a gente consegue armazenar vários sites nela, né? Então, dependendo do plano que você contratar, você consegue pôr ali 100 sites simples, né? Uma página única, tranquilo dentro do EasyPanel. Então, você só vai instalando os sites aqui, isso, tá? Normalmente o pessoal usa o cPanel, né, para o cliente ele ter a distribuição de usuários, né? Lightspeed Cache, acho que esse Lightspeed, deve ser, não sei o que é esse Lightspeed, mas eu não vou mexer com isso aí não, vamos embora. Então, na parte de malwares, né, eu contratei aqui, eu tenho contratado o plano para verificar malwares e vírus. A gente tem como adicionar regras aqui de firewall, tá? Tem a nova API aqui da Hoshinger, né, que eu vou dar uma estudada ainda na documentação, ainda não tive tempo. E o gerenciador de DNS, assim como tem lá na Cloudflare, aqui se eu adicionar um domínio aqui, eu vou gerenciar o DNS dele por aqui, tá? Na nossa VPS. Eu não utilizo essa parte aqui, tá? Na VPS, por quê? Porque já está lá na Cloudflare, né? Então não tem necessidade, tá bom? O que eu podia passar e o que eu podia mostrar aqui, referente a esses acessos, né? Essas considerações, é que a gente tem a documentação do EasyPanel, então a documentação aqui completa dele. Ele está na versão gratuita, porque não tem necessidade de criar algo mais avançado. Lembrando que eu estou usando 52% da memória, né? Provavelmente alguma aplicação aqui, o MTN, o Udo, alguma aplicação aqui mais robusta que está usando muita memória. Então tem que ficar ligeiro aqui na questão da memória também, tá? Se estiver gastando muita memória, tem que contratar uma VPS maior. Porque essa aqui é a minha VPS, né? Então tá tranquilo. É isso, tá? A VPS eu consigo acessar via painel, né? Então, se eu vir aqui, ó, terminal no navegador, eu vou conseguir acessar ela. Eu consigo acessar ela pelo CMD do meu computador. Meu servidor está funcionando muito rápido. Ó. Olha, a resposta do servidor é incrivelmente rápida. Ó, não tem nem 0, a média aqui do meu servidor. Mas é muito rápido, cara. A VPS ela é muito rápida. Olha o ping disso aqui, ó. 0,050 milissegundos. Muito rápido. Vou fechar o terminal. E é isso, tá? A gente tem como ter várias aplicações. Esse é o review mais completinho que eu consigo fazer. Os domínios que estão configurados, eu venho aqui, ó, e vejo aqui, ó, todos os domínios, ó. App Cloudflare, agenda, Evolution API, tá vendo? Tudo que está configurado certinho ali, eu vou ter aqui os domínios que foram apontados aqui para minha VPS, tá? Através do EasyPanel. Vou encerrar agora. Qualquer dúvida, é só me chamar. Tamo junto.